Foi. Tio, obrigado por ter citado o convite, primeiramente, uma honra estar te entrevistando. Bom, toda bem. Antes de a gente começar a falar de Mundo de Ilusões, né, que é o seu novo lançamento, eu queria conhecer um pouco mais da sua história como músico. Como é que você começou? Veio de família? Como é que você começou na música? Bom, primeiramente, grato pelo convite, tá? Pela oportunidade de estar aqui. Uhum, E vamos lá. O meu início na música vem desde pequenininho, sabe? Primeiro com o ouvinte, né? Meus aham, pais sempre foram muito fãs de rock no geral e desde sempre eu cresci, né? Acompanhando esse gênero, né? E meu gosto por música foi aflorando ali. E o meu primeiro contato com o canto veio após acompanhar o meu pai, né, cantando em videokê, e eu ficava acompanhando, olhando aquilo e falava, pô, um dia eu quero fazer igual, né? E eu comecei a tentar, comecei a cantar no banheiro, comecei a cantar em casa, pedia para cantar no karaokê, eles não deixavam porque eu era muito pequeno. E aí, quando eu fui tendo as primeiras oportunidades, as coisas foram acontecendo, eu fui mostrando algum talento, sabe, para coisa. E aí eu fui investindo nisso. ah, Tive bandas aqui também na Baixada, cantei em barzinhos, até chegar ao Tina, que aí é o meu projeto autoral. legal. E em qual momento você. Porque começou como uma coisa que você gostava de fazer, né? Também, né? Mas em que momento que deixou de ser um hobby para você começar a pensar nisso como profissional? Você lembra qual foi o momento que deu aquela virada de Lembro, chave? lembro. Esse momento foi recente, foi justamente quando eu decidi fazer esse meu projeto autoral. Porque Aham. quando eu fazia os covers, né, em bares e etc., eu realmente tocava pro hobby, era algo que eu fazia não para ter uma renda ali, eu fazia Uhum. porque eu gostava de me apresentar, cantar, etc. Então, não era algo profissional para mim. E quando eu decidi entrar nessa parte do autoral, aí sim eu comecei a levar como algo sério mesmo, algo que eu quero para minha vida, para o meu futuro. E no começo eu ainda estava meio na dúvida. Eu fui pro estúdio, eu gravei minhas duas primeiras músicas, que estão até no EP Outros Tempos. E até o momento eu não tinha essa certeza, mas depois que eu comecei a ver as coisas acontecendo, aí depois veio a parceria com a Maran, então eu fui chegando a um nível que não dava mais para ser um hobby. Eu tinha que levar Sim. realmente a sério e daqui para frente, com certeza vai ser dessa forma. É porque a música ela já exigia que você levasse a sério, né? Agora, a partir desse momento, né? Sim, sim, E, bom, exatamente. o Mundo de Ilusões, ele tem um conflito, né? Que é sobre a identidade e o pertencimento. Em que momento da sua vida essa música começou a tomar forma? Como é que surgiu a ideia de Mundo de Ilusões? Bom, Mundo de Ilusões é uma música recente para mim, tá? Eu escrevi ela, se eu não me engano, no mês passado. E Mundo de Ilusões veio daquela ideia de que a gente tem várias fases na nossa vida, né? Às vezes a gente acredita que vai seguir um caminho e você vai por esse caminho, acaba não dando certo, você tenta outra coisa e tenta outra. E eu fui muito assim na minha etapa, tipo, na minha carreira, assim, em todas as fases da minha vida, profissional, na música também, tentando outros ares até chegar ao autoral. E Mundo de Ilusões retrata muito isso, sabe? De às vezes você descobrir quem você é, sabe? Sim. E você acredita que essa sensação que você teve, né? Ela tá cada vez mais comum na geração atual também? Tem mais gente se identificando cada vez mais com isso? Sim, sim, com certeza. Acredito que hoje em dia é muito mais do que antigamente, por exemplo. Acredito que as pessoas têm se identificado bastante em quem são, buscando seus rumos e correndo atrás de seus sonhos, etc. Legal. E musicalmente, uma coisa que eu gostei é que a faixa dialoga muito com indie rock, né, dos anos 2000, início dos anos Sim, sim, 2000. sim, sim, sim. Pô, já me identifiquei pelo gosto. Cara, por que te levou a pegar essa referência, né? E quais são os artistas, bandas que acabaram te influenciando na construção da música? Opa, vamos lá. Essa é a parte que eu mais gosto de falar. Eu também. Então, o indie rock é algo assim, pra mim, indescritível, sabe? Eu Uhum. comecei a gostar de indie rock lá em 2014 para 2015, com The Cooks, Arctic Monkeys, entre outras bandas. Arctic Monkeys um pouquinho antes, mas dessas bandas vieram várias referências. E entre elas eu conheci o Interpol, que se tornou a minha banda preferida. Aham. E assim, se você parar para ver
os estilos de riff, de guitarra, até essa ralentada que tem nessa música de Mundo de Ilusões, que ela troca, né, a pegada, vem muito dessa ideia, muito do Interpol, inclusive. E outras referências que eu tenho também, até pro meu álbum, né, que essa música faz parte desse álbum que eu vou lançar, eu tenho como editor, não sei se você conhece, é uma banda alemã, Foster the People, Já ouvi falar dessa banda já ouvi falar da Alemã. Foster the People, Klaxons, umas bandas bem do cenário indie 2000 mesmo, e é minha maior referência atual para composição melódica. E você vai ver muito isso no álbum. E tem umas músicas também que envelhecem, fala que envelhece como vinho, né? Porque ainda fica bom até hoje, né? Sim, É, demais, demais. E pra te é. falar a verdade, né, essas músicas dos anos 80 em diante, né, 70 também, pega Uhum. pra ver as músicas hoje, você escuta, parece que é uma música atual, sabe? As letras muito Uhum. contemporâneas, sabe? Melodias também. Sim. Você tá numa balada, você vai ouvir, você vai curtir como se fosse de hoje. É isso. Exatamente. Aí eu te pergunto, será que as músicas de hoje em dia, no futuro, também vão ser assim? É uma dúvida que eu tenho, cara. É melhor não responder, eu não quero criar inimizade. Mas não. Eu também fico nessa dúvida também. Algumas eu acho que sim, cara. Tem muitas boas também, né? Vai de geração para geração, Tem muita coisa mas boa. eu acho que eles conseguiram criar algo muito forte lá atrás, sabe? Dos 70. Eu cresci nos 70, 90. Eu cresci com as referências, no caso, né? Aham. E, cara, eu acho que marcaram muito, sabe? O que eles fizeram. Por exemplo, Bacana. meu sonho era ter ido num show do Cazuza, pô. Nossa, surreal, surreal. É. E sobre esse processo de composição, você fala que compor é como desabafar, né? Como se você escreve um desabafo. Sim. Existe alguma diferença quando você escreve algo pra si mesmo ou escreve sabendo que várias pessoas vão ouvir aquilo? Você pensa na Ah, diferença? uma diferença. Não, não vejo tanto. Eu vejo uma diferença quando eu escrevo, por exemplo, quando eu escrevo pra mim, é algo muito sentimental, na maioria das vezes. Uhum. Então, assim, o processo de composição pra mim já é bem diferente, que é algo que vem fluindo naturalmente, sabe? Por exemplo, eu gosto de compor também com temas. Eu pego alguns temas e aí vou escrevendo sobre esses temas. De 10 temas que eu tento escrever, sei lá, dois dá certo, entendeu? E sai Uhum. uma música. De Sim, composições, de 20 músicas que eu escrevo, três dá certo, no geral, entendeu? E é complicado mesmo, porque eu sou muito chato para composição, no geral, de letra e na questão também melódica. Então, às vezes, até escrevo uma letra legal, só que a melodia ficou chata. Aí chegou no refrão, acabou a ideia, sabe? Então, uhum. eu acabo voltando e escrevendo outra coisa. Mas, enfim, eu prefiro mil vezes escrever quando é realmente algo para mim, falando sobre a minha vida, ou algo que já aconteceu na minha vida, ou sobre história de alguém próximo, porque eu acabo trazendo para o meu lado também, porque é algo que eu vivenciei, do que escrever algo aleatório. Entendeu? Ah, Sim, vou falar sobre amor, mas eu não tô amando no momento, sabe? entendi. Por exemplo. Você não define meio que um tema, né? Ele nasce dali do que você está sentindo, nesse caso. Exato, exato. E as guitarras, né, elas foram um elemento muito, muito principal, né, na atmosfera da música, que foi a sensação de cura, não, foi uma sensação crua, né, nostálgica. Como foi esse processo de construir essa identidade sonora dentro da faixa, utilizando as guitarras, cara? Ah, então, isso eu já chego no estúdio sabendo tudo que eu quero, pra te falar a verdade. Eu não sou muito bom tocando guitarra, então eu não consigo, por Aham. exemplo, chegar e gravar os takes. Mas eu levo referências, faço sonoro com a boca. Então, assim, eu sempre tento chegar pro produtor e entregar o máximo das referências da forma que eu quero mesmo, pra Aham. traduzir ali pra minha identidade sonora, sabe? E se você ver no álbum, quando for lançado, isso tá bem fiel, cara. Tá bem do início ao fim, assim, com uma linha de guitarra, baixo. A ideia musical, assim, tá do início ao fim bem fiel ao que eu realmente tenho curtido no momento, ao que se refere a mim mesmo, como Legal. música. E falando do Pedro Furtado, da banda Zimbra, como é que foi a parceria de vocês? Como é que tudo aconteceu, o processo criativo? Como é que vocês se conheceram? Ah, foi surreal, surreal. Porque o Pedro, né, eu acompanho ele pela Zimbra, eles Aham. estão
uma fase sensacional, assim, da banda, tocando em diversos lugares, fazendo turnê. E eu amo muito os 2 primeiros álbuns deles, né. E, pô, você do nada tá tocando ali com alguém que você estava acostumado só a ouvir, sabe, ver os vídeos no YouTube, etcétera, foi algo, assim, sensacional. E antes dessa parceria, né, eu também pude ir no camarim da Zimbra, graças a Marana, que fez essa Aham. ponte, conheci todo mundo. Então, essa parceria em si está sendo maravilhosa. Ele gravou a música Que Bom Seria, que eu lancei anteriormente, e essa Mundo de Ilusões agora. E com certeza essa parceria deu muito certo. É algo que ele gosta bastante também, a pegada mais pro indie. Ele ficou extremamente feliz quando eu mandei o convite, mandei a música. Então, não tem nem o que falar sobre o Pedro, fora a questão do músico, grande músico que ele é uma pessoa maravilhosa e com certeza a gente vai fazer muitas coisas juntos aí pelo futuro. Foi como trabalhar com um ídolo, então, né? Do jeito que você Com contou. certeza, E, exatamente. e o Plano da Amaran é o seu segundo lançamento com a Amaran, né, que tá acontecendo. E você até comentou um pouco no início que também nessa onda que foi se profissionalizando a Amaran, foi uma das coisas que aconteceu nessa parceria. E como é que essa colaboração tem contribuído para você hoje, para amadurecimento artístico? Como é que isso tudo tem? Eu traduzo essa fase com a Maran da seguinte forma: existem dois Ti, o antes e o depois. Aham, O antes da Maran era um artista que só vivia no estúdio, preocupado em compor, fazer as músicas, produzir e lançar. Eu não tinha planejamento de lançamento, eu não corria atrás de divulgação, eu não fazia o que deveria ser feito, entendeu? Pós-lançamento e antes também. E com a chegada da Marana, deu uma profissionalizada absurda, assim, na minha carreira. Se você parar para ver no meu Instagram, por exemplo, uhum, antes do anúncio com a Marana, era muito perfil pessoal. Você vê fotos minha pessoal, entendeu? sim. E após a chegada da Maran, começou a realmente dar aquele ar de artista, Uhum. postagens mais voltadas realmente à carreira, diversos tipos de postagens. Então, assim, tá sendo incrível essa fase com a Maran para minha carreira e essencial, É um ecossistema todo que muda, né? No caso, né? Porque completamente. não é só na música, é a sua imagem como artista também, tudo é cuidado. Completamente. Eles fazem realmente tudo para mim, nessa questão de mídia, lançamento, capa para IP, tudo que eu preciso, eles estão à disposição. Show também, eles que correm e fecham para mim, então tá sendo incrível É trabalhar uma, com é eles. uma coisa bacana porque muita gente que vem do independente, né, da música independente, acaba não tendo essa estrutura que uma gravadora tem e tudo mais, então isso acaba dando uma impulsionada na carreira também. Sim, exatamente. E antes do seu projeto, você comentou que você teve experiência com banda, né, na Baixada também. E eu queria te perguntar como é que foi essa diferença de você sair de um projeto que era em grupo para você estar numa carreira sozinho. Você sentiu muita diferença no início, cara? Ah, senti, com certeza, mas para melhor, viu? Porque é o que eu costumo falar pro pessoal. Inclusive, um dos motivos para mim migrar de banda para fazer um trabalho solo foi essa questão de divergências. Tem muito em banda, às vezes você quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra, isso eu acredito que seja normal. E o que rolava muito também é que eu sempre fui muito dedicado nessa questão de música. Aham, Se eu entro na parada, eu entro para fazer mesmo. E o que rolava muito é que sempre tinha alguém que não tava na mesma vibe que você, sabe? E aí, sim. pô, tu tá fazendo ali, tu tá querendo em busca de algo bom pra banda, pra todos, e tu vê pessoas, tipo, não fazendo o mesmo, então era bem ruim, sabe? E aí chegou um ponto que eu realmente me injuriei, taquei tudo pro alto, falei, não, não quero mais fazer banda, trabalhar em grupo, eu quero fazer algo solo, e foi aí que eu me joguei em estúdio e comecei a gravar. E esse é um dos problemas mais clássicos, né, que tem, né? Não só em banda, mas qualquer coisa em grupo também, né? Tem sempre um colega que não tá na mesma sintonia que você. Esse que é o problema. Exatamente. E não tem muito o que fazer, né? Em grupo é assim. É, Ou é você isso. está em um grupo que pensa como você e vai compactuar com suas ideias, ou fica muito difícil. É, alguns deu certo, ó. Um Beatles tá aí também, pô. Por exemplo, É uma banda verdade. tá aí. Isso é E verdade. o seu EP, o seu EP Outros Tempos, ele reúne músicas escritas em diferentes fases da sua vida, né? Sim, E exatamente. hoje você sente que Mundo de Ilusões representa uma nova etapa nessa trajetória também?
Sim, sim. Tanto Mundo de Ilusões quanto Que Bom Seria traduz muito, assim, a minha nova fase e o que eu tenho de ideia, assim, pro álbum e pro decorrer da minha carreira. O EP Outros Tempos, eu acho até engraçado escutar as músicas hoje, porque eu não me identifico mais nada. Isso que eu ia Eram falar. músicas da minha adolescência. Mudou muita coisa quando você ouve. Totalmente, totalmente. As letras eram bem adolescentes mesmo, sabe? Eram só músicas teens, se você parar para analisar. Mudei de Ideia, que é a música que inicia Sim. o EP, eu escrevi com 12 anos. Então, assim, pô, eu tô com 30. Quanta coisa mudou de lá pra cá. Então, eu nem canto essas músicas nos shows, não levo pra minha trajetória atual, sabe? Minha fase atual. E muitas pessoas procuram nas músicas um espelho, né, para suas próprias emoções, para conseguir se identificar. E eu sei que a arte ela é abstrata, né? A pessoa tá ouvindo, cada um vai pensar numa coisa, mas o que você, como artista, gostaria que o seu público sentisse quando escutasse sua música? Ah, na visão de artista, eu sonho, né, que um dia tenha a possibilidade, as coisas aconteçam, de as pessoas que escutam minha música sintam o que eu sinto escutando músicas de artistas que eu gosto, sabe? Aham. Pô, eu fui num show 3, 4 meses atrás aqui em Santos do Estevão Tabajes, não sei se você conhece. Não, não, infelizmente não. Ele é do emo, tocou na Fresno, etc. Enfim, Aham. tinha 40 pessoas na casa, só que eram 40 pessoas dando a vida ali, cantando todas as músicas a pleno Exatamente. pulmão. E o show da Jambu também, que eu fui no Bar Alto, a mesma coisa. Então, assim, são coisas que eu admiro. Eu prefiro 1000 vezes tocar para 40 pessoas que realmente tá ali de coração aberto para te ouvir e compartilhar o momento com você, do que para um público que não tá nem aí para você, sabe? Que é o que Sim. acontecia muito, por exemplo, quando eu tocava na noite, como cover, né? Que as Uhum. pessoas que estão na noite, em si, em bar, tá ali para se divertir, não tá para ver o artista em si, né? Sim. Então, chegar ao ponto de você chegar ali, cantar suas músicas, ver as pessoas cantando e feliz por estarem ali, nossa, deve ser incrível, imensurável, assim, e um dia espero muito viver isso. É porque, não desmerecendo, mas o artista de bar, ele meio que tá ali como com background, né, pro que tá acontecendo, né? Exatamente isso. Sim, é verdade. É. E, bom, sobre essa questão da identificação, é bem engraçada essa pergunta. Já aconteceu de algum ouvinte interpretar uma música sua de uma forma totalmente diferente do que você imaginava? Quero chegar pra você e falar, pô, essa música fala sobre tal coisa, na verdade não ser. Já aconteceu? Ah, já tiveram algumas vezes. Uma delas foi uma pessoa que mandou um comentário dizendo que o EP, Uhum. todas as músicas, uma era a continuação da outra. Assim, eu achei engraçado, né? Porque não é. Mas assim, a pessoa escreveu um livro, assim, né? Falando o porquê ela achava isso e tal. E eu li, eu falei, caraca, que sensacional, né? Que, pô, diferente, né? Assim, a pessoa escutou o EP e teve outra interpretação do que você quis Sim. mostrar ali, então achei maravilhoso. E, por exemplo, a minha música Amaro, né, que é pro meu vô. Aí Aham. teve uma pessoa também que eu vi e interpretou que eu tinha escrito para alguém que eu amo, mas no modo de amar, casal, De entendeu? relacionamento, né? Relacionamento, exato. Então, assim, é muito interpretativo e eu acho legal. Eu tento o máximo escrever e compor de uma forma que fique interpretativa, do que realmente levar aquelas letras que, pô, tu vai ler e tu vai falar, pô, é isso, não tem muito o que falar, sabe? Eu Sim, gosto muito dessa parada. É lógico que são distintos, nível também de conhecimento e composições diferentes. Mas, por exemplo, você pega um Renato Russo, que é um gênio da composição, sim. entendeu? Não vou nem me colocar. Mas, pô, você escuta as músicas, tem música que eu tô descobrindo o que significa hoje. Músicas dos anos Eu também. 80, 90, tem várias que você escuta, você lê a letra, você fala, o que que quer dizer? Vamos tentar entender. E Não, você não consegue pega, entender. pega faroeste caboclo, cara. Tenta ir ver, cara. Depois que você pega a letra, você vai vendo a história que ele quer dizer com É aquilo. surreal, né? É. Bom, Tia, tá chegando no final, mas antes da gente terminar, cara, eu sempre tenho uma pergunta mais reflexiva pro final. Nesse caso, se tivesse que falar o maior ensinamento que a música trouxe na sua vida, cara, o que que seria? O que que a música te ensinou, cara, na vida? É resiliência. Ele- Resiliência total, sabe? De nunca desistir. Eu sei que é meio clichê falar isso, mas é verdade, sabe? Eu vejo muitos artistas incríveis que no meio do caminho desistem e poderiam, sabe, ter uma carreira e
acabam deixando isso para trás, sabe? E é o que eu digo, se eu pudesse dar um conselho para todos, eu diria para não desistir e sempre ter resiliência e continua, continua, continua. Se tá ruim, tenta melhorar, sabe? Investe, estuda, mas nunca desista. É isso que eu digo. Isso aí, Tia. Muito obrigado novamente pela entrevista. Adorei Eu que te conhecer. agradeço. O E prazer foi tudo meu. para quem quer ouvir seu trabalho, acompanhar sua carreira, onde é que você está? Redes sociais, plataformas, onde a gente te encontra? Não, primeiramente, eu queria até pedir desculpas pelo nervosismo. É a primeira entrevista, sabe? Eu tô um Nossa, pouco primeira? perdido. Primeira, eu nunca dei Pô, que honra, entrevista. cara. Pô, a honra é toda minha. E assim, você me fazendo as perguntas, eu com um pouco de receio, sabe? Como é a primeira e tudo. Você Mas foi graças a bem. Deus. Você foi bem, Ah, pô. Você foi obrigado. Se bem. você tá dizendo, eu acredito. E quem gostar do meu som, quem quiser também conhecer, nas redes sociais, @ti oficial, tá? E no Spotify e as demais plataformas de streams, THIH. Todas as minhas músicas estão lá. Perfeito. Valeu, Tia. Até a Eu que próxima. agradeço. Tchau, tchau. Será a primeira de muitas, com certeza. Amém. É, isso Tamo aí. junto.